Ora, então, muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado por terem vindo mais uma vez até junto de nós e, obviamente, muito obrigado à sua professora Graça Pizarro, que aceitou o meu desafio para vir até aqui, desfiar memórias, essencialmente. Isto é só desfiar memórias, não é necessariamente uma entrevista para saber a sua opinião acerca disto ou acerca daquilo, ainda que também seria interessante, obviamente, sendo que o que interessa aqui, conforme eu estava a dizer há pouco, é que as nossas memórias, as suas, as minhas e as de qualquer pessoa que está na sala, fiquem registadas para que daqui a uns anos os nossos filhos e netos saibam como era a vida do nosso tempo. E sendo a senhora uma pessoa que exerceu uma profissão muito interessante e muito importante, professora, numa época que já não foi ontem, mas também não foi anteontem, também ainda não foi há muito tempo, é importante, sendo que há uma coisa que é certa, que era uma época muito diferente daquilo que é hoje. E eu começo por lhe perguntar uma coisa muito, muito simples, que é esta. Quando a senhora era professora, a canalhada para ir para a escola, chorava a dizer que não queria ir ou não? Não. Dificilmente isso acontecia. Para já, a minha iniciação, o meu início de carreira está marcada por uma época bem marcante a nível nacional, quer na vida das pessoas, quer na vida política, porque entrei no magistério em 69 e saí em 71, portanto já foi viver a doença e a queda do nosso presidente Salazar e a entrada de Marcelo Caetano, portanto o marcelismo, não é? Sim, sim. E foi precisamente 2 anos, 69 e 71, em que também o magistério sofreu uma alteração enorme com a saída do antigo diretor que estava, que era de facto, segundo constava, um ditador, uma pessoa que as meninas tinham que andar ainda de soquete e se namoravam tinham que apresentar os namorados, portanto uma época já. Quando entrei em 69 ele saiu e, portanto, nos 2 anos de curso também veio um diretor de Penafiel que também com uma mudança já que incutiu no magistério, com novos professores no magistério, já com uma visão diferente e que, portanto, saímos para o ensino também com conhecimento já de pedagogia e de aplicação da pedagogia com as crianças muito diferente do que até ali se praticava. De maneira que a escola nessa altura não tinha ainda sofrido grandes mudanças, mas já havia... Eram lentas, não é? Depois já havia uma certa mudança com novos professores e com os antigos que nos recebiam. Eu tenho essa ideia, eu e imensas colegas que trabalharam comigo. Eu comecei por trabalhar na primeira escola em Santa Marta, Fornelos, uma aldeia com muitos jovens, muita gente a estudar, universitários, com grandes atividades culturais, faziam teatro, verdade, e tive a oportunidade logo naquela aldeia, fui encontrar uma escola com uma senhora regente, interessada, era da aldeia, depois tirou o curso, quando o governo, depois de 25 de Abril, proporcionou tirarem o curso de professoras. Inclusive material que eu tinha, pedagógico, no tempo do magistério, naquela altura tínhamos que fazer todo o material didático, não havia, não é? Todo o material, dicionários e com os desenhos, com o fonema, com os dígrafos, portanto, já com aulas vivas. Eu estagiei, o meu estágio era um simples ditado daquela altura que se faziam, não é? Tinham que ser trabalhadas as palavras mais difíceis no quadro, tinham que ser desenhadas a palavra para a criança absorver o tema que era, porque
que razão é que estava ali, e descermos a partir da palavra, descermos até ao fonema que se queria dar. E tudo planificado, tudo mostrado. E foi assim que se começou, já que estavam a aparecer livros diferentes, e eu lembro-me que quando comecei a dar aulas lá em Fornelos, um dos professores aqui da Régua, bem carismático e muito conhecido, o professor Helder, Sim. era de lá, e perguntou-me como é que eu tinha escolhido aqueles livros para as crianças. E eu disse-lhe que tinha acesso, havia a Exporto Editora e outras editoras que contactavam e mostravam, e portanto já trazia também o conhecimento do magistério para haver uma pequenina revolução nas escolas. Claro que as aldeias, nem todas, recebiam bem, mas naquela altura o professor tinha de facto bastante influência no meio, era uma figura, era uma autoridade. Era. E de facto também tínhamos que ter sorte nas aldeias que encontrávamos, e eram receptivos. O povo era muito receptivo e não ficava avesso às mudanças, antes pelo contrário. Eles viam que a atitude do professor estava a introduzir novas coisas. Eu fiz em Fornelos a exposição de trabalhos que fiz com os miúdos na escola. O hall da entrada, numa escola plano de centenários, fiz uma exposição que esteve aberta no final, naquele tempo, que foi no ano 71, 72, já fui obrigada a ficar junho e julho na escola, senão não ganhava um mês de férias, porque ainda pertencíamos, eram 2 quadros importantes na escala da colocação, que era o quadro de agregados e depois o quadro de efetivos, não é? Eu tive toda a gente da aldeia a ir ver a exposição de trabalhos com os meninos. E sabe quantos alunos eu tive nesse ano? Tinha 40 alunos. E como professora não podia dar à regente, à colega, que ainda combinámos entre as duas, ela só podia trabalhar com o segundo ano, e o professor tinha que trabalhar com o primeiro, com o terceiro e com o quarto. Mas nunca a regente deveria trabalhar nem com o primeiro nem com o quarto ano. Eram rapazes e raparigas juntos? Rapazes e raparigas, sim. Olha, que eu fiz o ciclo mais ou menos nessa altura e ainda não eram rapazes e raparigas juntos. Sim, havia escolas de facto que ainda havia a divisão do masculino e feminino. Já não encontrei. Lá está a tal mudança lenta que se estava a fazer, precisamente com a entrada de Marcelo Caetano. Aliás, as famosas conversas na televisão que ele vinha. Família. Ora, estas conversas em família, que ninguém perdia, porque na realidade era uma diferença enorme a comunicação de um primeiro-ministro para o povo com a comunicação que não existia no salazarismo, não é? Pronto. De alguma forma, a sua geração é uma geração de mudança refrescada. Sim. Porque os professores que estavam antes eram muito formatados ainda naquela... Sim, eram formatados. Novo, né? Porque a preocupação maior durante anos e anos, porque de facto eu também, pelo estudo, pela prática e pelas formações que depois fizemos, porque nós de facto, quando eu lembro-me que depois, nessa altura, para se entrar no quadro efetivo, todos os meses havia concurso. E eu no segundo ano de trabalho fui colocada no Carvalho em Sedielos. A minha delegação escolar era Régua, de maneira vim para a Régua, claro, era conhecida, cá estudei, nascida cá, o meu pai era muito conhecido, o senhor Teófilo, o professor Teófilo era delegado escolar, e ele fui para o Carvalho. Nessa altura comecei logo a fazer de tudo, portanto era o meu segundo ano de trabalho. O transporte nessa altura que eu tinha, eu e depois mais umas 3 ou 4 colegas, era um chofer de Sedielos, porque o lugar do Carvalho pertence a Sedielos, tinha 2 escolas, a do Carvalho e sobre a Fonte. Resumindo que íamos em táxi, vinha um táxi trazer o leite aqui, a antiga passagem de nível, junto ali onde cortaram, não é?
Ainda era o hospital em cima, era tudo térreo, era uma espécie de um quelho para ir para o Tondela, era onde funcionava a escola técnica, e então eram das 8 da manhã, o taxista, casado, por acaso ainda casou com uma prima afastada do meu pai, ele conhecia, teve cuidado, vem e então levava-me para cima. Atrás de mim foi mais uma colega que ficou em Moura Morta, depois havia outra que entrava para aquela aldeia e antes de chegar a sobre a fonte, portanto para ali para o lado de Vinhós, e portanto começámos a ir, e era regime normal. Claro, eu tive que ficar o dia todo, levava a marmita, não é? A lancheira, e depois ele vinha-me buscar às 3 da tarde à escola e levava-me para a rede, onde estava a professora Bernadette, que foi professora aqui na Régua há muitos anos, de muitos jovens hoje com 70 e tal anos. Um cunhado meu, o Guilhermino, o pai do Nuno, foi aluno da dona Bernadette, tia do Pilroto, que toda a gente conhece, e que tinha tirado apenas a carta e comprado o carro única e simplesmente para ir Régua-Rede e Rede-Régua, mas com muito medo de conduzir. Então, como era conhecido, o meu pai foi falar com ela, os meus pais, eram amigos. Eu esperava lá por ela, ia para a sala, porque depois do horário letivo ainda havia mais meia hora ou uma hora para que ela ficava com os alunos além. E porquê? Porque havia exames no fim do ano, não é? E era, claro, lá está, falou nos professores formatados, era à base, porque foi uma luta também muito grande, o trabalho, eu nesse aspecto valorizo o trabalho de Salazar nesse aspecto, porque houve uma época em que na realidade teve que ser a escola, não havia escolas nas aldeias, não é? Não havia. A minha irmã, que saiu em 80 professora, foi para os Açores para achar que depois tinha que ter uma escola, e ela é mais nova do que eu, 8 anos, foi para os Açores para ter no ano seguinte aqui colocação, mas no ano seguinte saiu-lhe Ribeira de Pena. Eu fui lá levá-la e o que a escola o que era? Era uma sala que tínhamos que passar por um corral. Na sala, a casa de banho, era um buraco no meio da sala para os meninos fazerem xixi. Isso no segundo ano. Eu, por acaso, muito antes, na fase mesmo de mudança, porque nessa altura os quadros já tinham mudado, a colocação dos professores estava a sofrer grandes alterações. E o mal, é a minha opinião, e com certeza defendo que os professores têm... Ser professor é uma vocação. É uma missão. E uma missão. Porque, na realidade, durante muitos anos, e com a crise de trabalho e de emprego, muita gente depois tirou o curso de professor porque era um emprego seguro, era certo. E era a garantia de um ordenado ao fim do mês. Fossem para aqui ou para além, mas era. A vocação não estava lá, muitas vezes. E daí começar a haver muitos problemas. Depois também, a nível de política, passou a haver, conforme o governo e a ideologia, as mudanças na educação eram sempre feitas. O que estava bem não deram continuidade, não é? E portanto foi uma mudança muito grande, mas o início da carreira foi esse. E fui logo fazer exames. Nesse ano, Carvalho, o delegado escolar, pôs-me a fazer exames em Mesão Frio. Tive contacto logo com os professores mais antigos. Foi uma experiência extraordinária. Não fui presidente de júri, mas mesmo depois do 25 de Abril ainda fui fazer exames, fui colocada em Poiares no meu 3º ano de trabalho. Estive lá 12 anos. Contacto com os salesianos, foi uma vida... E na realidade estive aqui na Régua praticamente porque as mudanças do 25 de Abril foram vividas lá e foi todo um processo de remodelação, de novidades e de umas coisas para bem, não é? Os sindicatos que apareceram, as formações
e a referência dos professores que já trabalhavam há muitos anos. Isto na aldeia foi vivido e foi bem Foi referenciado. vivido. Eu estava em Poiares a dar aulas, um filho do professor Guimarães, os tais professores com que me identifiquei aqui na Régua, porque eram professores já com tantos anos e formatados, alguns, mas vou-lhe dizer, na igreja, e digo a quem me está a ouvir. E ainda no outro dia, na homenagem dos Rotários ao professor Fernando, eu ainda trabalhei aqui na Régua, os meus últimos 12 anos foi aqui na número 1, foram uma referência para aqueles que já estavam no ensino 3, 4 anos, 5. Recebiam-nos muito bem. A professora Irene Van Schneider, que muita gente conheceu, Sim, senhora. nos seus últimos anos de trabalho, vinha ter comigo e dizia: Gracinha, como é que fez os sumários? Como é que está a planificar? É semanal? É trimestral? Porque isso passou a haver. As primeiras formações que vinha o diretor escolar de Vila Real aos sábados de manhã, aqui, ou então tínhamos que estar na escola, mas vínhamos aqui na Régua, todo o material que nós tínhamos e que trouxemos do magistério e aquilo, as novidades, absorviam e queriam saber, foi uma referência de prática que tinha, uma experiência que eu bebi e encontrei e me ajudou imenso, a nível de gestão, a nível de preenchimento de papéis, porque fazíamos tudo, não ganhávamos. Não é? Hoje um diretor de escola ou um assessor tem o seu ordenado, nem dá aulas, não, nós tínhamos que dar aulas. Tivéssemos uma classe, ou 2 ou 3, era diretora de escola, tinha que gerir a biblioteca, tinha que fazer ainda em Poiares, eu fiz leituras para as crianças e porque as bibliotecas que as escolas tinham, riquíssimas, bibliotecas riquíssimas, que encontrei quer em Fornelos, no Carvalho não, era uma escola mais moderna, mas em Poiares, que tínhamos que fazer inventário, ler o livro, deixar dicas e resumos daquele livro, um espólio tudo etiquetado, que era porque a biblioteca era aberta à aldeia. E fazer sessões de leitura. Esse trabalho eu fiz com os colegas lá. Mas, hoje em dia não se pensa. Ninguém pensa o trabalho que era. Já era muito rico. E aí cativava o povo. E cativava muitas crianças. Eu, o primeiro ano que trabalhei em Poiares, tive alunos de 13 e 14 anos. Eu tive um aluno que era excelente em matemática, porque apanhei e ninguém quis ficar nessa altura com os miúdos mais crescidos, porque era por escala, embora dos anos de serviço, que vigorava primeiro e depois era a nota. Tínhamos a mesma nota, uma colega que estava lá tinha saído um ano antes de mim e preferiu ficar com o primeiro ano e eu então disse, pronto, eu fico com a terceira e quarta que tinha que ficar. E fui apanhar aqueles miúdos todos crescidos, porque a escola tinha andado ali com substituições, com pessoas que iam para fora e faltavam e não tinham licenças, portanto estavam em escola. E aqueles miúdos eram miúdos que trabalhavam quando saíam da escola, nas vinhas, era isso nas adegas. 14 anos quase que já davam a ganhar um dia, não é? É verdade. E eu um dia a Adelaide Pavão, de Galafura, que depois ainda veio a pertencer à família do lado do meu marido, uma excelente professora que vivia lá em Poiares, já lá estava há muitos anos. Um dia no intervalo eu estava com um aluno de Poiares, estava no quadro e saímos para o intervalo e ela saiu do intervalo de manhã, porque também era regime normal, um horário excelente para mim, aquele que se pratica agora, que durante anos e anos, mas também era devido à quantidade de alunos que as escolas tinham e não tinham salas para poder fazer o horário duplo, de maneira que ela saiu, olhou pelos vidros e viu o miúdo que por acaso era muito alto, com 13 anos, e ela depois de vir do intervalo e dos miúdos entrar, quando estávamos a almoçar, disse, oh Graça, quem estava ali dentro consigo? Era algum namorado? Foi um riso, porque o miúdo era tão grande, era tão alto, mas ao mesmo tempo foi rico,
esse ano, muito rico, porque apanhei, hoje ainda tenho. No outro dia uma senhora que anda na universidade, a Dona Alzirinha, tem um filho casado com uma filha dessa minha aluna. E que ela chegou à universidade no fim da aula de folclore e disse-me assim, trago-lhe um beijinho. Eu, de quem? Ai, olha, eu nem sabia da ligação familiar, disse assim, é uma... assim, que foi sua aluna em Poiares, que foi consigo que conseguiu fazer o 4º ano e não sei o quê, e eu vi logo quem era. Olha, diga a Mila, mas ela trata-na por outro nome, bem, mas para mim eu sei, é a Mila de certeza. Ela emigrou, o marido, portanto, já tem também netos, que gostaria de ver quando vier cá. Portanto, são essas vivências. Completamente. Alunos aqui da Régua, aqui, filhos da Paulinha Félix, foram... Essa questão que eu ia pôr agora, que é esta. Tendo tido uma experiência inicial nas aldeias, um mundo muito mais fechado, portanto, em si mesmo, depois, quando está na zona urbana... notou alguma diferença entre um ambiente e o outro? Sim, claro. Embora a aldeia de Poiares era uma aldeia já com grande dinamismo, tinha um bom centro de saúde, chegou a ter farmácia, fizemos ainda também teatro no antigo seminário dos salesianos, no mais velho, fizemos lá alguns teatros, assisti ao início dos salesianos no Colégio Novo, porque até iam dar aulas. Até tenho uma história muito engraçada, que eu não sabia que eles iam dar aulas de religião e moral às escolas, e um dia vejo um senhor abrir a porta da minha sala de aulas no meu 1º ano, e não se apresentou como padre, vinha com o fato e assim, uma coisa, mas eu posso entrar, mas com muito à vontade. E entrou mesmo e circulou. Eu aproximei-me da secretária, porque eu digo com franqueza, uma das coisas que eu tive durante muitos anos, só aqui na Régua nos últimos anos, também devido aos últimos anos, já com uma fase mais cansativa e mais depressiva que passei, foi a escola que me valeu. Portanto, isto em 1999 até 2004 não foi fácil, mas foi a escola que me valeu. Para mim era só a escola, e para poder colmatar alguma carência, muita carência e muita saudade com a vida que se proporcionou familiar. E graças à escola e aos alunos consegui canalizar tudo para ali. Mas o padre entrou e eu literalmente, quando chegou a meio, eu disse-lhe, desculpe-me, entrou, mas primeiro tem que se apresentar, porque só entra na minha sala de aulas quem eu achar e conhecer quem é. Porque à partida até pensei que era um vendedor de livros, porque havia muitos, nessa altura havia muita liberdade de... E ele ficou assim, porque era muito autoritário. Saíram esses padres, depois saíram quando veio o padre Vital, quando iniciou o colégio com alunos. Aliás, um filho meu mais velho e um sobrinho mais velho, João, estiveram internos no colégio dos salesianos. Quando eu saí de lá, chorei baba e ranho e fui colocada na barragem, porque o delegado, o Sr. Teófilo, sabia que as colegas que estavam lá que tinham concorrido para outro lugar, para o Porto, e dizia, quando fui entregar o concurso, põe barragem Graça. Eu não ponho, eu agora só saio de Poiares quando vier para a Régua, põe a barragem Graça, que é menos quilómetros. Mas eu agora tenho o sobrinho e o filho estão lá em cima, põe a barragem. E fiquei mesmo na barragem. Ficou na barragem. Muito chorei. Porque... Nessa época, ou até um bocadinho antes, mas também ainda nessa época, acontecia uma coisa que era esta. Numa aldeia havia duas autoridades, portanto passo o termo, que era os senhores e os professores e o padre. Sentiu isso também ou não? Ou não. Os padres eram sempre amigos? Muito, não tenho, tirando isso que depois foi excelente, não tenho uma parceria fantástica. Eles também estavam num processo de mudança. Foi o padre Vital, que foi o padre Vital não, o padre, aqui a doutora Vinhal,
isso mesmo. Tinha uma vitalidade enorme, uma abertura enorme. Os jovens, eu cheguei a dizer, e então tinha um diácono também, um rapaz novo que depois não seguiu, foi para Macau e passou ele a ir à escola a dar, e foi esse intercâmbio que se fazia atividades extraordinárias mesmo. Em que eles vinham e era o ensino de música, era fazer-se teatro, era fazer-se festas, torneios de futebol, parceria com Canelas, com Galafura. Depois também, claro, deu-se o 25 de Abril e houve uma revolução enorme. Aqui na Régua formaram-se equipas de trabalho a nível do desporto, a nível e as tais formações que se começaram a fazer, não é? A criação de sindicato, corri as aldeias todas deste concelho, eu e mais duas colegas mais antigas. Claro que eu era depois, eu e algumas colegas mais novas, éramos assim uns peões para os colegas mais antigos. Tínhamos as reuniões, no final da reunião, quando vieram os programas, os famosos programas das capas laranja, que fazíamos lá em cima no antigo colégio, as reuniões, ainda lá funcionava o ciclo, e os professores mais antigos, aquilo era ler, no final, quem tinha que expor o resumo do trabalho eram as colegas mais novas. Então eu fui secretária muitas vezes do grupos do professor Lacerda, do professor Arlindo, do Teófilo, do professor Hélder, do Andrés. Depois formaram-se, conforme os governos que estavam, tivemos o CAP, que era um centro de apoio pedagógico que veio a funcionar lá em cima no antigo colégio. Com um trabalho extraordinário, nós conseguimos aqui na Régua criar o Dia do Professor, em que representante do Ministério da Educação veio cá e durante, eram 4 anos, porque era o tempo das eleições, em que fizemos representação, colegas que trabalhavam noutro concelho. Tenho aqui a professora Olga, a professora Milu, a Lendinha, muitas colegas. Chegámos a fazer um coro, um grupo de coral de professores com o professor Zé Hermindo, onde o ensaio era lá em cima também, numa das salas do antigo colégio, e foi criado pelos professores do ensino primário do concelho. E depois até os professores do ensino secundário vieram reunir-se para nós. E todos os anos nesse dia fez-se questão, foram os professores mais antigos, que se dinamizou 4 anos do CAP, Centro de Apoio Pedagógico, em que vinham, já não tínhamos a direção escolar, já funcionava no Porto, e vinham as coordenadoras pedagógicas do Porto, nesse dia em que havia palestra. Ainda tivemos um dos últimos nessa área, foi Sim, era o dia do professor. Fazia-se missa, fazia-se palestra e conferência, e era no salão da Casa do Douro, e depois mostrávamos as atividades que tínhamos, folclore, que se dançava, professores, e coral. Fazíamos declamação de poemas e o Zé Hermindo tocava violino. Há documentos sobre isso, não sei onde estão. Apareceram muitos temas, área escola, que tínhamos que fazer formação na escola secundária com os professores de lá. Muito interessante, muito interessante. Hoje em dia eu penso que com os agrupamentos, com a anexação de tudo, perdeu-se, com a saída das escolas das aldeias, que era uma mais-valia, e que foram, nesses últimos anos, antes de nascerem os agrupamentos, as aldeias tinham sido, porque o poder autárquico também começou a ter muito interesse, e as escolas foram apetrechadas de material muitíssimo bom, muitíssimo bom. Eu estive na barragem, tive a colaboração de toda a equipa da barragem, e vi uma coisa interessante, falou-me há pouco das mudanças de aldeia para aldeia. Olha, repara, os alunos na barragem eram alunos
a maior parte deles todos de funcionários que saíam de umas barragens para outras, deslocados. Muitos tinham vindo do Minho, outros de lá de cima de Trás-os-Montes. Quando eu um dia perguntei se conheciam e sabiam verdadeiramente para que eram as barragens, se já tinham ido visitar, ninguém sabia para que é que era uma barragem. Nunca ninguém tinha ido ver os meninos, nunca tinham ido ver as bobinas, aquela transformação toda. Depois promovi um passeio, um dia a aula foi toda dada lá dentro. Criei basquetebol lá. Nessa altura era presidente da Câmara aqui o Vítor. Também no dia da criança começou-se aqui na Alameda, era montado um palco, com certeza a Paulinha já se lembra disso, em que toda a escola do concelho trazia os seus alunos e era um número apresentado com literatura, com poemas, com danças, com folclore. Era um convívio enorme e, além de ser alegre, divertido, dedicado à criança, mas também com vivências que lhes ficou para a vida. Disse há pouco, e para acabarmos, que ser professor é uma missão. Neste ponto da situação, sente que fez a opção certa quando assumiu essa missão e que valeu a pena ou não? Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Sinceramente, vou-lhe dizer, não era a profissão que eu tinha escolhido. Eu, desde miúda, dizia sempre que queria ser enfermeira. E até ter que escolher era esse. Mas tinha um pai, claro, não vou dizer que era ditador, não era. Mas era muito de família, muito preocupado com o percurso que as filhas, 4 filhas, e era um pai em que a família à noite tinha que estar toda junta, mesmo depois de trabalhar muitos anos e estar em casa, todos tínhamos que estar à mesa à mesma hora e partilhava-se ali as vivências que ele tinha, os conhecimentos que ele tinha. Eu hoje sei muitas histórias da nossa terra por aquilo que ele contava. Portanto, era um livro aberto em muita coisa. E então, para me tirar da cabeça isso, porque não queria, porque ainda dizia muitas vezes, não, desculpa, filha minha não pode ir para um hospital, não pode ir fazer turnos de noite e não pode andar depois de Belões do hospital. O problema era à noite ter que estar de turnos, não é? E não, tu tens que ser professora. Mas eu não quero, eu é enfermeira. Depois o que é que ele procurou fazer? Aliciar-me com o conhecimento, porque conhecia muito bem e amigo do professor Teófilo, o professor Hélder, o professor Ramiro, porque quando fui para Fornelos era o professor Ramiro, a esposa estava de baixa porque ia para a reforma e eu fui para lá tomar o lugar, ocupar a vaga dela, de maneira que, quer dizer, as explicações. Depois foi um ano de um boom aqui da Régua, éramos umas 8 ou 9, no meu curso aqui na Régua, sou eu, uma Fátima que é a filha, que já faleceram, irmã da Elsa, que conhece a Fátima, a Lourdes Coutinho, que depois encontrou lá o Simões, eu até fui das primeiras, uma colega a Lourdes, éramos imensas daqui, e depois ficámos praticamente todas no concelho, de maneira que e digo, ainda bem que o pai insistiu para eu ser professora. Muito bem, porque na realidade, um grande final. Depois disso eu vi que, na verdade, a minha maneira de ser, o saber estar com as crianças, eu ainda hoje, o que me faz mais feliz, e esqueço o que é a tristeza da vida, a depressão, ou quando estou com crianças. Eu procuro os meus sobrinhos netos e quando estou com eles digo-lhe uma coisa, eu chego a casa maravilhada e esqueço tudo, eu durmo melhor naquela noite, nem é preciso medicação. Portanto, a missão de professora é uma vida que preenche, mas para isso temos que ser de
facto dedicados, ter vocação, entregarmos-nos de corpo e alma. Hoje em dia não desisto de acompanhar o que é ser professora e na realidade dou-lhe os parabéns a quem está no ensino, porque não é fácil. Em 2004 formei-me, foi o único ano em que eu estive metade ainda com o primeiro ano, deixei alunos no segundo ano, porque nunca só usufruí de uma regalia do Ministério do Estado, que foi quando alcancei e fiquei grávida do meu caçula, aos 42 anos, que tinha a prerrogativa de não ir para tão longe, vá ali para a barragem que é pertinho, tinha que ficar aqui, e eu tive que meter e fiquei aqui, apoiei a professora Berta, mas ainda fui plantar árvores com a barriga enorme em março para ele nascer nessa altura, ali no Bairro Verde, e diz-me o Simões, que estava a apoiar a professora Berta. O professor Fernando disse, Graça, ficas a apoiar a professora Berta, porque tu de certeza chegas aí a janeiro, fevereiro, metes a licença de parto. E ele, está bom, acho, então pedi e vim para aqui. Por acaso fui logo colocada no ano seguinte como efetiva aqui. Ótimo, de maneira que é uma missão e ainda hoje continua a ser, porque Sim. hoje é imensamente exigente, em que os professores, mesmo que tenham a vocação, e porque têm que se entregar, passam muitos sacrifícios, têm imensos desafios, fazem mais burocracia do que se podem entregar, porque já em 2004 e os últimos anos que eu aqui lecionei, senti e vivi muita diferença, quer para os pais, quer para os alunos e quer para os professores. Sim, mas espero, tenho a alegria que no futuro os meus netos tenham uma escola viva como aquela que, mesmo numa aldeia pequenina, com 40 alunos, consegui fazer uma horta naquele recreio que era árido, um jardim lindíssimo e uma exposição de trabalhos em que até a direção de escolar veio ver. Muito Portanto, bem, muito bem. E antes do 25 de Abril.